Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um dos episódios mais infames e violentos da história do Brasil. Ela ocorreu entre os anos de 1896 a 1897, no sertão da Bahia. Foi uma luta armada entre o exército brasileiro e os seguidores do beato Antônio Conselheiro. A Guerra de Canudos foi um dos principais conflitos que marcaram o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. Ela teve início em novembro de 1896 e durou até outubro de 1897, ou seja, ela teve a duração de um ano. O conflito ocorreu em uma fazenda improdutiva lá no sertão da Bahia, que era ocupada pelo beato Antônio Conselheiro e os seus mais de 20 mil seguidores. Essa região era desassistida pelo governo federal, que passava naquele momento pela transição da monarquia para a república. A comunidade de Canudos começou a incomodar diversos setores das classes dominantes, como a igreja, que estava perdendo seus fiéis para o religioso sertanejo, os latifundiários, que temiam novas ocupações de terras improdutivas, e dos governos regional e nacional, que tentaram atacar Canudos 4 vezes, porém sem sucesso. Eles só conseguiram vencer na 4ª tentativa, quando Antônio Conselheiro já estava morto por razões desconhecidas. Com o envio de canhões e 5 mil homens que massacraram cerca de 25 mil pessoas. Essa fazenda, ocupada por Antônio Conselheiro e seus seguidores, se tornou um polo de atração para as populações marginalizadas do Nordeste. Desse modo, o governo da Bahia, juntamente com o governo central, resolveram acabar com suas instalações. O conflito é considerado o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais realizado no Brasil. Nesse período, o Brasil acabara de eleger o primeiro presidente civil da história, Prudente de Moraes. Esses conflitos marcaram fortemente o início do período republicano no Brasil, tanto pelo grau de violência quanto pelos motivos que teriam justificado a destruição do Arraial de Canudos e a execução de 25 mil pessoas que ali viviam. Antônio Conselheiro foi um peregrino que, a princípio, caminhava pelos sertões da Bahia e de Sergipe, principalmente pregando de maneira messiânica contra a fome, a seca e a miséria. Ele criticava a forma como estava se dando a transição da monarquia para a república e dizia ser um enviado de Deus para acabar com as desigualdades no Nordeste. As consequências da Guerra de Canudos foram a destruição completa de tudo que havia naquele arraial, milhares de mortos, fome na região, exposição em praça pública do troféu da cabeça de Antônio Conselheiro, além de diversas outras violências e barbaridades praticadas pelas Forças Armadas brasileiras ao final desse confronto. As falas de Antônio Conselheiro beiravam a um cristianismo primitivo e eram mal vistas pela Igreja Católica, que temia perder o seu poder. E por isso chamava ele e seus seguidores de heréticos. Desse modo, a Igreja Católica aliou-se aos latifundiários e também ao governo para destruir o Arraial de Canudos. Não podemos deixar de falar também de Euclides da Cunha, o escritor de Os Sertões, que foi durante longo período a principal obra para estudar Canudos.
Euclides da Cunha foi, na época, para o ambiente dos confrontos, a fim de averiguar tudo de perto, tendo em vista suas concepções do positivismo e darwinismo social, comuns naquela época. Porém, depois passou a explicar o conflito como uma dicotomia entre o litoral e o sertão, onde um era civilizado e o outro a barbárie. Em sua opinião, afinal, ambos eram barbarizados. Não há tantas fontes sobre Canudos, por isso a historiografia tem dificuldades em encontrar consensos quanto às suas causas. O que há de concordância diz respeito à violência da repressão e à necessidade de não dar ao acontecimento ares místicos e idealizados na figura do líder beato. O corpo de Antônio Conselheiro foi exibido em praça pública e a sua cabeça foi enviada para estudos de como seria o cérebro de um louco. O exército brasileiro não só matou milhares de pessoas, mas também ateu fogo a tudo que havia no arraial de Canudos. Prendeu ou degolou os que não tinham morrido pelos canhões. Estuprou as mulheres da comunidade e matou até mesmo as crianças. As crianças que sobreviveram juntamente com suas mães foram arrancadas delas, as maiores foram entregues a outras famílias para realizar trabalhos domésticos e as menores foram levadas para orfanatos. Uma outra consequência da Guerra de Canudos foi o aumento da pobreza e da miséria na região Nordeste. As vitórias em Canudos aconteciam porque, além de terem numerosos combatentes, homens adultos e jovens, esses eram bem treinados, sobretudo para embates na Caatinga, que é o bioma típico da região Nordeste, diferentemente dos oficiais do Exército que vinham do litoral e não suportavam o clima quente dos sertões. As árvores cortantes, entre outras características do bioma. O componente religioso, obviamente, era fundamental, afinal, acreditava-se que o arraial era a terra prometida e que aquela era uma guerra santa. A quarta e última expedição foi massacrante. O presidente, visando a recuperar o seu prestígio, ordenou que o ministro da Guerra enviasse milhares de homens. Assim, o Marechal Bittencourt o fez. Foram 5.000 homens, junto a canhões, que bombardearam Canudos, executando dezenas de milhares de pessoas no dia 5 de outubro de 1897. Canudos não foi a única revolta do período da Primeira República, que ainda enfrentaria várias outras. Mas isso é assunto para outros vídeos. Até a próxima e tchau, tchau!